Olá, meu querido amigo da TV Novo Tempo, você do canal do YouTube que nos acompanha todos os dias no programa Reavivados por Sua Palavra. É um prazer estar com você uma vez mais. Hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 43. Lembrando que você pode acessar o canal do YouTube, youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT, e ali se inscrever para receber as mensagens que são ali postadas. Também lembramos que você pode nos acompanhar em nossas redes sociais com o endereço PR Evandro Fávero, seja no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Que Deus te abençoe sempre, sempre muito, te dando sabedoria, te dando coragem, força e, acima de tudo, te abençoando com a leitura da Palavra de Deus diariamente. Lembre-se de ter um momento especial com Deus para ler a Bíblia, para orar e passar tempo a sós com Deus. Vamos orar? Querido Pai, ao ler esse texto, esse capítulo de Jeremias, nós pedimos as Tuas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 43, e aqui nós encontramos algumas lições, porque o livro de Jeremias, o capítulo 43, ele trata, por exemplo, de temas, aqui está, Jeremias 43, ele é levado ao Egito pelo povo, e aqui Joanã, ele desacredita a profecia de Jeremias, levando o profeta e os outros para o Egito. Jeremias, então, profetiza a conquista do Egito pelos babilônios por meio de um símbolo que é apresentado no capítulo, e assim nós podemos aprender um pouco de história e também lições espirituais. O capítulo 43 de Jeremias, ele é relativamente curto. Nos 3 primeiros versos percebemos o perigo de seguir líderes que não são consagrados a Deus, que semeiam dúvidas sobre o seu próprio povo. Esse é o caso de Joanã e Azarias, que são mencionados aqui. Então, vamos começar a leitura lendo alguns versos. Verso 1 a 3 primeiro. Esses versos dizem o seguinte: tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo, todas as palavras que o Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Bem, aqui nós encontramos algumas palavras que se destacam. A palavra soberbo, por exemplo, literalmente pode ser traduzido como insolente, presunçoso. É um adjetivo que sugere que tais homens mencionados aqui, em hipótese alguma, representavam o todo. Eles eram uma parte só. Ocorre com frequência, né? E isso aí contra Jeremias, uma agressividade verbal, que aqui permitiu a ele tomar a iniciativa de apresentar a mensagem. O povo já havia decidido seguir para o Egito para escapar do possível perigo trazido pela Babilônia. Azarias e Joanã falaram contra o conselho dado por Jeremias, ali no capítulo 42, que foi de ontem, versos 9 a 22. Assim como os líderes de Jerusalém haviam se pronunciado antes da queda da cidade, os novos líderes do remanescente que permaneceu, indiretamente afirmavam que a mensagem de Deus era falsa. Baruque foi acusado de influenciar Jeremias a declarar uma mensagem enganosa que resultaria na captura do povo. Baruque aqui é visto por um ângulo diferente do apresentado em passagens anteriores, onde ele era apenas um escriba ou emissário. Aqui ele é apresentado como um líder influente, um líder eficiente. Já nos versos 4 em diante, 4 a 9, diz assim: não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum dos capitães dos exércitos, nem o povo à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, e todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações pelas quais havia sido levado, para morar na terra de Judá. Então, nos versos 4 a 9, aqui eu li até os 5, mas os 4 a 9 descrevem a migração do povo para o Egito, seguindo as orientações de Joanã, contra a direção do Senhor, que tinha sido declarada por Jeremias, né? Então, a caravana viajou até Táfnis, uma cidade ali no limite oriental do Nilo. Depois, nós temos algumas expressões que se destacam dos versículos 5 ao 9.
Algumas expressões que se destacam nos versos, então, 5 a 9. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, todos os capitães do exército e todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados. Tomaram os homens, as mulheres, os meninos, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradão, chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e Baruque, filho de Nerias. Eles entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: toma contigo pedras grandes, encaixa-as na argamassa de pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista dos homens. Interessante que eles foram até Táfnis e Deus lá falou com eles, porque Deus sabe onde a gente está sempre. Não podemos nos esconder de Deus. Então, dentre todas as nações, uma referência é feita aqui aos fugitivos de Moabe, né? Amon e Edom, cuja inclusão nesta imigração significa que praticamente toda a Judéia ficaria despovoada. Aqui aparece a expressão filhas do rei, isso incluía todas as princesas. Elas haviam sido deixadas com Gedalias, aqui é mencionado também a elas. Depois é mencionado também Táfnis, que é uma cidade que foi o local onde os emigrantes decidiram estabelecer o seu novo lar, pelo menos durante algum tempo. E ali Deus falou com eles, em Táfnis, porque Deus conhece cada um de nós. Não, como eu já mencionei, não podemos nos esconder dele. Ele está conosco sempre. Os versos 10 e 11 dizem: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que te mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, porei o seu trono sobre essas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre eles. Virá e ferirei a terra do Egito, que é para a morte. Repete 2 vezes. Quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. Esse oráculo de julgamento ecoa pronunciamentos anteriores contra Judá, identificando Nabucodonosor como servo do Senhor. As pedras simbolizam o forte alicerce do império de Nabucodonosor, o ponto a partir do qual ele iria ampliar a sua tenda. Depois aparece aqui a expressão morte, a expressão cativeiro e a expressão espada. Isso tem a ver com um julgamento severo que é pronunciado contra o Egito, incluindo um julgamento contra o povo desobediente. E depois, eu quero destacar agora algumas expressões do verso 10. Ali aparece a expressão baldaquino. Baldaquino, aqui no versículo, ele estenderá o baldaquino real sobre elas. Esse baldaquino é a cobertura de couro colocada sobre a plataforma que ficava aí debaixo do trono, onde os criminosos se ajoelhavam para receber um golpe mortal. Né? Ali ficavam então os criminosos, no baldaquino. E nessa sentença contra Nabucodonosor aparece essa expressão: ele estenderá o seu baldaquino real. A tradução da Septuaginta diz que ele levantará armas contra eles. Esse ponto de vista se harmoniza com a profecia de que quando Nabucodonosor viesse ao Egito, ele seria o vingador de Deus para exercer uma ira contra o povo rebelde. Depois, nos versos 11 a 12, aparecem algumas expressões que eu gostaria de destacar também. O verso 11 a 12 diz assim, acompanhe comigo: virá e ferirá a terra do Egito. Aqui está falando da profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, quem é para o cativeiro, quem é para a espada, lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Então aqui nós encontramos a palavra virá, que eu quero destacar aqui. Isso aqui falou comigo, né? Virá, referindo-se aqui ao dominador que viria, né, no contexto histórico da invasão de Israel. A outra expressão aqui, que é a expressão que aparece no versículo 12, que diz: ele despiolhará a terra do Egito. Né? Nabucodonosor não teria dificuldade em conquistar a terra do Egito. A Septuaginta traduz essa frase como: ele procurará por piolhos na terra do Egito, como um pastor procura piolhos em sua roupa. Mas a palavra que me chama a atenção, novamente eu volto nela, é a palavra virá. Assim como Nabucodonosor viria, Jesus Cristo virá seguramente e certamente virá. Ele falou várias vezes sobre isso.
os apóstolos falaram várias vezes sobre isso, seus discípulos falaram várias vezes sobre isso. Ele virá. Virá para buscar os seus, virá novamente em glória e majestade. Ele virá. E no verso 13 é uma expressão que eu destaco também. Diz assim: quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará a casa dos deuses do Egito. Aqui aparece a palavra colunas. Essa palavra colunas eram os obeliscos, onde eles adoravam a Deus, aos deuses pagãos, a casa do sol. O que podemos aprender com esse capítulo é que desde o momento em que Deus fez um pacto com o povo de Israel, Ele foi fiel. Ele foi fiel ao povo. Sabe, Ele sempre tentou resgatar para si os infiéis. Não desistiu facilmente deles. Deus sempre tentou manter um relacionamento com o seu povo. Somos gratos porque Ele ainda manifesta esse comportamento hoje com a gente. Ele vem atrás, Ele procura, Ele intercede, Ele ajuda, Ele capacita. Não há o que temer. Se nós confiamos em Deus, se nós confiarmos no Senhor, não há o que temer. A minha pergunta para você é: você confia em Deus? Você confia no Senhor? Ou há dois caminhos? Ou o caminho da repreensão e da condenação, como seguiu nesse caso o Egito e como seguiu muitos outros, ou o caminho da salvação? Depende da nossa escolha. Qual será a sua? Vamos orar. Querido Pai, eu quero escolher Jesus. Eu e meus amigos com quem oramos juntos agora, queremos escolher Jesus. Cristo Jesus e sua salvação. Perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida e limpa-nos com teu sangue purificador, pois o fazemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, seja reavivado pela palavra de Deus. Quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós tomamos tempo para orar e para ler a Bíblia, a gente é reavivado sempre. Grande abraço e que Deus te abençoe.